Bom, meu nome é Ricardo Macorim, eu sou o diretor da Animaniacos. Animaniacos Entretenimentos é uma empresa de entretenimento. Por que uma empresa de entretenimento está aqui? Bom, eu sou um cara apaixonado por criança, acho que eu cheguei na palestra certa até, é o que toca comigo. A Animaniacos nasceu para levar diversão, entretenimento, com cultura, conhecimento para crianças. Ao passar do tempo, a gente foi atendendo outros tipos de público. Hoje mesmo, esse mês é o mês das crianças, a gente está em algumas empresas. Acabei de vir de Alphaville, na Buscapé, a gente está fazendo o Dia das Crianças. E sempre que a gente tem oportunidade, a gente tenta levar essa alegria, não só para crianças, mas para jovens, adultos, para todas as idades. E sempre que possível, a gente faz um trabalho voluntário para ajudar as crianças. O ano passado, em setembro dourado, a gente participou com o Itaci, que foi comentado aqui, fizemos lá um Dia das Crianças antecipado. Foi muito prazeroso, já fizemos para o GRAAC. Sempre que a gente tem essa oportunidade, a gente faz, que nos traz uma alegria imensa, levar um pouquinho da nossa alegria para essas crianças, jovens, que estão passando por esses momentos difíceis, junto com seus familiares. E eu conheci a Casa do Aconchego a partir do PMI, que é um Instituto de Gestão de Projetos, trabalho como voluntário para alguns institutos. Sempre que eu posso, eu tento doar um pouco do meu tempo para ajudar as pessoas, compartilhar conhecimento, não só diversão. E hoje eu vim aqui fazer uma dinâmica com vocês, dar um trabalho difícil mesmo, mas para a gente se soltar um pouquinho, ter uma descompressão de todas essas palestras, esses conteúdos maravilhosos que vocês estão recebendo aqui hoje. Não só hoje, né? Já é o terceiro dia? Muito bom. Todo mundo ganhou aí um pedaço de barbante? Quem não ganhou, levanta a mão. Não se preocupe, o melhor sempre fica para o final, gente. Tá bom? Não se sintam mal. Vocês também ganharão. O que vocês vão fazer? Primeira coisa, então, para a gente começar, faz assim, todo mundo pega celular, bolsa, deixa aí na cadeira e fica de pé. Pode levantar. Isso, balança os braços, pode balançar os braços, solta o pescoço, balança os ombros aí também. Vamos lá, isso aí, começar a se soltar. Legal? Agora olha para o seu lado esquerdo, dá um oi para a pessoa. Oi, legal, ninguém está te olhando, né? Que bacana isso. O que você vai fazer é o seguinte, você vai fazer uma dupla. Então pode ser para o seu lado esquerdo ou direito, mas você tem que ter uma dupla para participar dessa atividade. Pode fazer a dupla, não tenham pressa, lembrando, o evento vai até a meia-noite hoje. Quem não tem dupla, levanta a mão que a gente acha uma dupla para você. Quem não tem dupla, aqui, ó, a senhora junto com ela ali, por gentileza, vocês duas. Alguém mais sem dupla por enquanto? Tem mais alguém sem dupla ali, já achou? Mais alguém sem dupla? Mais alguém, dou-lhe uma. Alguém sem dupla, dou-lhe duas. Dou-lhe três, vendido. Que bom, todo mundo tem dupla, só eu não tenho. Você foi o Felizardo, vem para cá, vem me ajudar. Pronto. Olha só, ele achou que é só tirar foto, não? Se deu bem. Tudo bom? Qual é o seu nome? Altamiro. Prazer, Altamiro. É o seguinte, ó, o que vocês vão fazer? Primeiro determinem, uma pessoa vai ser o número 1, claro que vai ser ele o número 1, e a outra vai ser o número 2. Legal? Eu sou o número 2, número 1, número 2. Definiram quem é o número 1 e o número 2? Legal. O número 2 vai pegar o pulso aqui do número 1 e com o seu barbante você vai amarrar em volta do pulso do número 1. Então o número 2 amarra aqui no pulso do número 1. Detalhe, se quiser dar um nozinho, pode dar, eu trouxe tesoura depois para tirar, vocês não vão ficar presos mais que 24 horas, tá? Uma dica, quando amarrar, deixa um espacinho no pulso para não machucar, tá legal? E aí aqueles apressados que já apertaram bastante, azar do número 1, não tem problema. Deu sorte, né? Agora, número 2 ainda, vai prender aí o número 1 na algema, amarra o outro braço também. Olha que moleza. Eu precisava fazer escotismo, né, gente, para aprender, entrar na marinha, alguma coisa para saber dar nó. Legal, número 1 está preso? Aproveita, se você não gosta dele, aproveita, se vinga agora. Não é brincadeira, hein, gente? Calma, calma. Muito bem, agora que o número 1 já está com seus dois braços amarrados, número 1 vai pegar o barbante
e vai amarrar um pulso apenas do número 2. O número 1 amarra apenas um pulso, não os dois, hein? Porque é agora que vai chegar o momento da verdade. Amarrou um aqui? Legal. Quando amarrar, o número 2, levante a mão para eu ver. Muito bem, pode abaixar. Número 1, levanta os dois assim para a gente ver. Tá bonito, hein? E agora vem a hora. Ó. O que você tem que fazer? O barbante do número 2 tem que passar por dentro do barbante do número 1 para ficar preso aqui, ó. E aí o número 1 vai amarrar no pulso do número 2. Algemas da paixão, olha que coisa linda. É muito amor envolvido nesse evento, gente. Esse é o nosso jeito de aproximar as pessoas. Ó, tem que estar preso desse jeito aqui, ó. Veja o nosso modelo demonstrando aqui na frente, todo mundo. Fácil, tranquilo? Legal, né? Agora é o seguinte, vocês vão almoçar desse jeito. Brincadeirinha. Não, gente, é fácil. Vocês têm um desafio agora. Vocês terão que se soltar, sair um do outro, só que é o seguinte, vocês não podem tirar esse barbante pelo pulso, não podem cortar o barbante. No final, os dois estarão com os braços assim, presos, só que separados. Então, vocês precisam se soltar. Como vocês farão isso? Esse é o desafio. Podem passar por cima, por baixo, em cima rebolar, voar, enfim. Tá com vocês, tá bom? Tempo, então, valendo. Tempo para vocês tentarem, a gente vai ali também tentar, tá bom? Olha só, já temos aí, quem já conseguiu, levanta aí para mostrar para o pessoal que é possível. Eles estão vivos e presos ainda, hein? Mais uma dupla já conseguiu aqui no palco, olha só que maravilha, estou livre. Ah, desamarraram? Conseguiram? Muito bom. Tá difícil? Lembrando, até meia-noite, hein? No máximo, não percam. Vocês querem uma dica? Não, pra quê? Vocês estão indo bem. Vou dar uma dica então, hein? O segredo está nos pulsos. Agora vai, hein? Conseguiram? Sensacional, pessoal espetacular aqui. Vai que tá quase, gente, não desistam. O segredo está nos pulsos. Conseguiram ali? Legal, mais uma dupla. Deu certo? Maravilha. Conseguiram, espetáculo, meninas, vocês são ótimas, viu? Quem ainda não conseguiu? Aqui já foi, ó. Flamengo já resolveu tudo. Ainda não? Aê, conseguiram. Faz assim, ó, quem já conseguiu, dá uma ajuda para quem ainda não conseguiu. Se a pessoa quiser ajuda, claro, né?
Quem não conseguiu ainda? Estão presos ainda? Quem pode ajudar aquela dupla ali no meio? Ó, quem já conseguiu, dá uma força para quem ainda não conseguiu. Parabéns para os senhores. Deu certo? Sensacional, meninos. Conseguiram? Não? Quem não conseguiu, pode vir aqui, ó, que eu vou dar uma força para vocês também. Vem cá, vem. Como é que eu coloco de novo? Mas você, hein? Você quer se prender de novo? Você gostou da pessoa, não? Fantástico, meninas. Alguém não conseguiu ainda? Só uma dupla ali. Já conseguiram? Ainda não? Vocês não conseguiram? Ah, vocês soltaram no pulso. Quem pode ajudá-las? Quem não conseguiu pode vir aqui, ó. Pode vir aqui na frente que eu dou uma ajuda aqui também, viu? Quem já conseguiu pode sentar no seu lugar. Quem já conseguiu pode voltar para o seu lugar para a gente encerrar aqui também, que a gente já tem mais uma palestra daqui a pouquinho. A pessoa está tentando passar a cabeça pelo pulso do amigo. Não é esse o segredo. Não adianta tentar passar o pé pelo pulso também, não funciona. Quem está me ouvindo, levanta uma mão para eu ver. Quem está me ouvindo, levanta as duas mãos. Quem está me ouvindo, bate uma palma. Quem está me ouvindo, coloca as duas mãos para baixo. E preste muita atenção. Deixa eu perguntar para vocês. Alguém aqui achou fácil sair? Não? Ninguém? Quem já conhecia? Já conhecia, foi fácil. Sabendo o caminho fica fácil, né? Alguém aqui, antes do primeiro conseguir, achou que era impossível sair? Alguém chegou a pensar em algum momento que era impossível sair? Um ali, mais um aqui. 3, 4, 5, 6. Pois é. Na nossa vida, muitas vezes, a gente se depara com situações que a gente acha que não tem saída. Que realmente a gente está preso e não tem o que ser feito. Acho que isso tem sido falado bastante aqui nesses últimos 2 dias e hoje também. Como é importante a gente acreditar e pensar diferente. Einstein dizia que insanidade é você tentar um resultado diferente fazendo a mesma coisa. Às vezes a gente tem que pensar um pouquinho diferente para a gente conseguir sair de uma situação que a gente imagina que não vai, que não tem saída. Mas tem. Sempre tem. Uma saída existe. E eu quis vir aqui para fazer essa brincadeira com vocês, mais para vocês se divertirem um pouquinho, ter mais um contato aí com seus colegas que estão participando aqui nesse dia, mas para a gente pensar nisso também. Às vezes a gente se coloca em situações que parece não ter saída, a gente pode pensar que está no fim do túnel ali, não tem nenhuma luz, mas tem. Uma brincadeira a gente consegue ver isso e na vida também, eu tenho certeza. Gente, muito obrigado. Só vim fazer essa bagunça com vocês, não vou mais tomar o tempo de vocês. Ótimas palestras. E a gente se vê em breve, se Deus quiser, um próximo evento aí, a gente vem fazer mais um pouquinho de bagunça também, tá bom? Obrigado, ótimo dia, gente. Eles estão fazendo isso como um trabalho voluntário para nos ajudar aqui também, além da PMI também, que é uma instituição muito séria, e está nos dando todo o suporte também para reorganizarmos Casa do Aconchego e capelanias. Isso está sendo muito precioso, essas instituições. Você quer apresentar a Sandra? Bom, depois dessa diversão, parece que o assunto é muito sério e algumas pessoas podem até achar que são temas antagônicos, mas, na verdade, tem muito mais coisa entre o céu e a terra do que as pessoas pensam realmente. E esse tema agora, esse assunto agora, medicina baseada em evidências, espiritualidade na qualidade de vida, não são antagônicos. A gente vai ver isso
com essa palestra que vai ser brindada pela doutora Sandra Caires Serrano, que possui graduação em Medicina pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, atuando principalmente nos seguintes temas: dor, câncer, pediatria, opioides e analgesia, cuidados paliativos em adultos e crianças, pesquisa clínica e ética em pesquisa. Ninguém melhor do que falar para a gente sobre medicina baseada em evidência do que a doutora Sandra. Então, vamos aprender. É uma honra estar aqui, porque eu costumo dizer que a gente tem que fazer grandes batalhas para conseguir, muitas vezes, sensibilizar o nosso gestor. E o gestor, ele é treinado com números, ele não é treinado com uma coisa que, muitas vezes, ele acha que não é relevante, que é a espiritualidade. Eu conheço gestores que ganham prêmios, que saem em revistas nacionais e não têm vergonha de dizer, no privado, que a espiritualidade é uma característica de povo subdesenvolvido. Porque se ele falar isso publicamente, ele é acabado pela opinião pública. Então, em grupos que ele acha que são diferenciados culturalmente, ele fala isso, e o pior é que ele tem uma escuta ativa, muita gente corrobora isso. Então, a ideia de trazer esse tema, a sugestão desse tema é, na verdade, trazer munição. A gente pegou medicina baseada em evidência, porque todo cientista ele tenta ser o máximo, vamos dizer assim, científico, e ele acha bonito o que é medicina baseada em evidência. Então, a gente trouxe para mostrar que tem muito trabalho sério, de qualidade, respaldando a questão da espiritualidade. Então, acho que vai ser munição e vai ficar disponível para vocês um tema extremamente importante, tanto para sensibilizar gestores, tanto para a gente mudar as pessoas que não têm essa noção, que, pela ignorância, replicam um modelo de incredulidade e de achismo, porque tem muito achismo aí no meio dessa questão toda, e também para que vocês se sintam mais empoderados. Porque eu acho muito legal você estar fazendo uma coisa que, de fato, você tem certeza que tem respaldo na medicina de melhor qualidade mundial e na literatura científica mundial. Tá? Então, é um tema... que chique! Aperta onde aqui o troço? Tem um curso rápido, tem vários botões. Treinamento, update. Espera aí. Nossa, gente. Então, deixa eu ver. Para quem que eu aponto isso aqui? Oh, que legal. Gostei, gente, diferente, chique. Bom, enfim, vamos lá. É minha declaração de conflitos, não tenho conflito de interesse em trazer essas informações para vocês. A aula toda se baseia na questão da espiritualidade. Espiritualidade é uma coisa, religiosidade é outra coisa, e a gente vai tentar deixar isso totalmente dissociado, no máximo possível, de todos os estudos. Tá bom? Espiritualidade é uma tendência inata em direção a Deus, a uma força superior, que surge de nossa busca por sentido e transcende as nossas vidas. Ela tem uma transcendência. Ela envolve fé e envolve sentido. Né? Fé é crer numa força transcendental superior. O espiritual não significa religioso. E isso é uma das coisas que a gente bate muito com os gestores e com quem não entende do que está falando. Porque até os que se dizem ateus ou agnósticos, eles têm preocupações espirituais como qualquer outra pessoa. E a gente está falando aqui de espiritualidade. Né? Bom, Jung já trazia um questionamento de espiritualidade e profissionalismo. Ele mesmo já falava que questionava os valores e crenças dos profissionais. Segundo ele, querendo ou não, o profissional já traz no seu conjunto de valores as suas convicções algum grau de espiritualidade. Então, o próprio Jung ele colocava que não dá para você fazer uma dissociação desses dois termos. Tá? Porque isso é uma coisa inerente.
E o que é saúde? A Organização Mundial de Saúde fala que saúde é um estado dinâmico de completo bem-estar físico, mental, espiritual e social, e não somente a ausência de doença ou de mal-estar. Então, a primeira coisa é a própria definição de saúde da Organização Mundial de Saúde respalda o espiritual. Começamos por aí. Então, não dá para a gente sair discutindo questões de se eu acredito ou não acredito, eu acho ou não acho, não. Então, já que você quer trabalhar com evidência, vamos começar com evidência, né? Quais são os dilemas da natureza espiritual da terminalidade da vida? Uma coisa que o Dr. Daniel colocou aqui é que muitas pessoas confundem cuidados paliativos com cuidados de terminalidade da vida. A gente sabe que é uma coisa muito mais ampla. Mas é claro que, na terminalidade da vida, eu costumo dizer que a gente evidencia o que o paciente e a família traz de melhor e traz de pior. São esses dois pontos, porque as características das pessoas se afloram, e é um dos últimos momentos que a gente tem, ou períodos que a gente tem, para tentar mostrar outros valores, tentar fazer outras experimentações. Então, o paciente ele já conhece e vivencia o processo de perdas, de dor e de ansiedade. Ele já perdeu muita coisa. E ele já está projetando o que ele vai perder, né? O paciente ele já enfrenta rupturas sociais, ele se torna vulnerável ao ser retirado de um ambiente sociofamiliar e de ter de procurar um sentido para a vida condizente com essas condições. Na verdade, a gente fala que ele tem que cada vez mais ressignificar o que está acontecendo, né? Com essa perspectiva da morte, ele aumenta a complexidade dos processos e, em consequência, aumenta as questões éticas e existenciais sobre o quando e em que grau o profissional de saúde pode intervir. E surge a necessidade de estabelecer critérios claros e precisos para uma boa prática clínica por parte dos profissionais envolvidos. Porque, se você não valorizar esse aspecto, que é inerente de todas as pessoas, você não consegue acessar o todo. Você pode acessar uma doença, mas você não vai acessar uma pessoa, né? 2/3 das escolas médicas americanas, em 2001, mostravam esse cenário. É bem interessante. Primeiro, existiam cursos obrigatórios ou eletivos sobre religião, espiritualidade e medicina. Poucos médicos percebem as necessidades espirituais de seus pacientes. Isso já era uma realidade em 2001. E menos de 1/3 dos médicos perguntavam sobre religiosidade dos pacientes e menos de 1 entre 10 médicos levava em conta a história espiritual de cada uma dessas pessoas. Isso em 2001. Se a gente for projetar isso para os dados atuais, a gente vai ver que não mudou muita coisa. É uma realidade que está estanque, né? Eu tive a sorte de fazer uma faculdade numa Pontifícia Universidade Católica, onde nós tínhamos uma matéria que era o estudo das religiões e espiritualidades. Era uma matéria que não nos reprovava por nota, mas nos reprovava por falta, que era uma coisa extremamente inteligente. E era uma forma muito interessante de se discutir isso logo no primeiro ano. Infelizmente, foi uma matéria que só entrou no primeiro ano, não transcendeu e não evoluiu. Então, a gente vê que, dependendo dos berços, das famílias, das culturas, as pessoas, de fato, não se preocuparam depois em trabalhar essa questão. Em 2007, um estudo interessante, mas já falavam que muitos médicos dizem que se sentem desconfortáveis ao falar sobre assuntos religiosos ou que não têm tempo para lidar com isso. Outros não consideravam os estudos espirituais os assuntos espirituais como parte de seus trabalhos, não entendem por que deveria ser, não sabiam como e nem quando introduzir e nem sequer imaginavam quais seriam os resultados caso os incluísse. Então, esse preparo era tão grande, e é tão grande em 2007, nós estamos em 2014, que as pessoas, além de não saber acessar a informação, mesmo elas temem, porque se elas tiverem informação, o que eu vou falar? O que eu vou responder? E é mais fácil chamar uma outra pessoa do que você ir lá falar. Então, muitas vezes, o que acontece hoje é nossa equipe é acionada para que a gente vá falar, para que a gente vá fazer a ponte, para que a gente consiga acessar, porque as pessoas não conseguem acessar. E você pega profissionais, não só médicos, mas em toda a equipe multiprofissional, que tem uma crise, hoje em dia, uma verdadeira crise de identidade. Na verdade, muitos já estão cansados, já estão com estresse, eles mesmos não acreditam no que eles estão fazendo.
e eles não têm aonde ressignificar, não têm aonde buscar esse fortalecimento. Então, você não consegue dar para uma pessoa o que você não tem. Se você não consegue acessar essa informação, não consegue sequer pensar, como você vai verbalizar? E isso é uma das coisas mais difíceis que a gente tem. Então, estudos de 2002, 2000, 2003, nos Estados Unidos, olha que interessante, mostravam o seguinte: 95% das pessoas acreditam em Deus. 77% acreditavam que os médicos devem considerar suas crenças espirituais. 73% acreditam que devem compartilhar as crenças religiosas com o médico. 66% demonstram interesse de que o médico pergunte sobre sua espiritualidade. No entanto, só 10% a 20% relataram que os médicos discutiram a espiritualidade com elas. Então, você veja que praticamente 70% das pessoas esperam que um médico pergunte qualquer coisa, e o médico não pergunta. É muito interessante isso. Existem escalas de avaliação específica que surgiram nos últimos anos justamente para acessar a espiritualidade de uma maneira sistemática e padronizada. Isso é interessante quando você vai fazer pesquisa, porque a pesquisa ela tem que ter reprodutibilidade, você tem que reproduzir um achado. Então, você tem que fazer a mesma pergunta, o mesmo questionamento, da mesma forma, para todas as pessoas de diferentes níveis culturais, diferentes níveis de escolaridades, níveis financeiros, para você ver se isso é reprodutível, né? Especialmente populações diferentes. Então, você desenvolve certas escalas. Essas escalas, uma delas já foi traduzida, validada no Brasil em 2009, essa escala de bem-estar espiritual, EB, que eu não sei se vocês conhecem, mas é bem interessante, porque é uma escala que ela pode e deve ser usada. Qual que é a importância disso? A importância é que hoje você pode aplicar em 10 pessoas, o teu colega pode aplicar em 2, a outra pode aplicar em 1. E daqui a alguns anos vocês podem sentar e falar: vamos pegar esses dados, juntar tudo e ver o que dá? Isso é um estudo retrospectivo multicêntrico. E aí você vai achar umas 500 respostas. 500 pessoas responderam isso. Gente, é fantástico. Isso já dá para conhecer o que está acontecendo, já dá para abrir um perfil numa certa população. Então, é assim que a gente tenta desenvolver e provar as coisas que a gente está fazendo. Em 2000, o Colégio Médico Americano chegou num consenso que seria interessante perguntar para um paciente, né, que seria interessante, importante para nortear o atendimento médico. Primeiro, sobre a fé, religião, espiritualidade, é importante para você nessa doença? É uma pergunta aberta, para você ver o que o paciente responde. A fé, religião, espiritualidade já foi importante em outras épocas da sua vida? Você tem alguém para discutir essas questões religiosas? Você gostaria de explorar as questões religiosas com alguém? Então, é uma forma muito simples de nortear um médico, um profissional que não tem treinamento, de acessar a informação e saber a importância disso, né? Isso já em 2000. Acertei. Algumas intervenções espirituais ou religiosas podem ser feitas. Primeiro, os levantamentos mostram que a reza ou a prece é a mais universal e comum das intervenções. 90% das mulheres e 85% dos homens fazem preces. 80% fazem com frequência semanal. A meditação é uma outra opção mais voltada para a consciência do corpo, relaxamento físico e mental. E a gente sabe que hoje a gente tem várias formas de meditação, inclusive a meditação católica, né? A leitura bíblica ou de outros textos religiosos também pode servir a esse propósito, um estudo interessante de 2005. A psicoterapia transpessoal com enfoque existencial, na busca de sentido também, e fluidoterapia, outros olhares, né? Toques energéticos, reiki, outras curas, outros cultos xamânicos. Mas o que é interessante é que a oração, a prece, a meditação e a leitura de textos bíblicos já é suficiente para você prover o apoio ao sofrimento desse paciente. E é uma coisa que exige muito menos, vamos dizer assim,
recurso financeiro, recurso local, pessoa especializada. Você não vai trazer uma pessoa especializada em psicoterapia de contato breve para você ajudar esse paciente. Você consegue ajudá-lo de uma forma muito mais rápida e muito mais efetiva. Tá? Essa publicação ela é bem interessante porque ela vem trazendo também algumas questões chaves sobre cuidado paliativo. E ela chama a atenção assim, que uma das coisas importantes dos cuidados paliativos, né, abordando as barreiras ao envolvimento dos cuidados paliativos, as esperanças e os valores do paciente são mais do que uma cura. Porque as pessoas confundem fazer cuidados paliativos com dar remédio. São coisas totalmente diferentes. O cuidado paliativo, a partir do momento que ele tenta trazer essa integralidade do cuidado, ele exige que você conheça a pessoa por inteiro. E você só vai conhecer a pessoa por inteiro conhecendo a bibliografia dela, a biografia. Quem é essa pessoa? O que ela pensa? No que ela acredita? O que te motiva a continuar? Né? Quando a gente vai falar de Viktor Frankl, por que você não se mata? Essa é uma pergunta muito interessante. Se está tudo muito ruim, por que você não se mata? Eu não me mato por isso. Perfeito, isso é um conjunto de valores extremamente importante. Então, essa busca de sentido é fundamental. Eu trouxe vários estudos dessa resenha. Essa resenha que saiu agora em agosto de 2017 é muito interessante, porque ela vem trazendo resumos e meta-análises de vários outros estudos. Então, olha que interessante. De acordo com o estudo Gallup 2016, com 1.025 adultos americanos, 89% acreditam em Deus ou em algum espírito universal, e 75% consideram a religião de considerável importância. Mas essa questão de religião não é para quem é culturalmente menos desenvolvido? Não é para as pessoas que não têm acesso? Não é para os subdesenvolvidos? Não é, não. Olha os estudos americanos. Né? Existe uma relação protetora entre participação religiosa e saúde da população, segundo um estudo bem interessante do Nurses Health Study, que acompanhou 74 mil participantes por 16 anos. Gente, a gente paga. O que 74 mil pessoas por 16 anos chegaram à conclusão? Primeiro, olha só, as mulheres que frequentavam serviços religiosos semanais tinham uma menor taxa de mortalidade em comparação com aqueles que nunca haviam frequentado serviços religiosos. Olha que legal! E aqueles que frequentaram serviços religiosos mais que uma vez por semana tiveram uma taxa de mortalidade ainda menor. Olha, independente de fatores como, por exemplo, características pessoais, sociais, psicológicas, socioeconômicas. Então, só o fator isolado dessa prática e desse convívio já faz uma diferença de tempo de sobrevida. Né? Olha que interessante, o atendimento em serviços religiosos foi associado a uma redução no risco de depressão e uma redução de 6 vezes no risco de suicídio. Então, imagina quando vocês entram para visitar um ambiente hospitalar, ou alguém vai numa capelania, vocês saberem que vocês estão reduzindo 6 vezes o risco de suicídio. Isso é louco, não tem remédio que dê isso. Meta-análise recente de 10 estudos prospectivos com mais de 136 mil pacientes. Tá? Conclusão, ter um propósito mais elevado na vida está associado a uma redução em mortalidade por todas as causas e eventos cardiovasculares. Então, um evento protetor. Isso é melhor do que ficar comendo margarina sem aquela coisa, né? Tomar AS, efeito mais protetor que a AS, não comer gordura. Olha que interessante. Como os ensaios randomizados não são possíveis, esses estudos são baseados em população, a gente fala que é a maior nível de evidência possível. Então, é o que a gente tem de melhor no mundo. Outros estudos adicionais demonstram o valor das abordagens espirituais para o atendimento médico, em especial no cenário de fim de vida que a gente chama end of life, EOL, fim de vida, end of life. Esse estudo prospectivo multicêntrico com 343 pacientes com câncer avançado é interessante, porque naqueles pacientes onde a equipe médica atendeu às necessidades espirituais desses pacientes, ou seja, conversou, falou, deu apoio escutativo, etc., nos questionários,
eles se colocavam praticamente 30% melhor em atendimento de qualidade, que a gente chama de qualidade de morte, do que no restante. Então, só o fato de você acessar essa informação já é um dado indiferente, um dado que faz a diferença. Na década de 60, na década de 90, várias organizações mundiais de saúde ressaltam a importância de vários aspectos espirituais e culturais. Existe um projeto, um Consenso Nacional de Cuidados Paliativos, que vem falar sobre esse tipo de qualidade. Eu trouxe até os artigos, depois eu vou deixar com vocês. Ele estabelece padrões para a prática clínica que incluem os aspectos espirituais e religiosos. Então, é interessante. A Organização Mundial da Saúde reconhece a espiritualidade como uma dimensão central dos cuidados paliativos para melhorar a qualidade de vida de pacientes e famílias. Mas a resposta a essas chamadas ainda é muito baixa, porque não são todos os gestores e os centros que reconhecem ou que sabem dessa informação. A partir do momento que você replica essa informação, a opinião pública começa a exigir, eles são obrigados a dar. Então, por isso, também é importante você fazer uma massa crítica no país de pessoas que sabem esses dados, para começar a questionar como não tem, como não tem, como não tem. Isso é importante, né? Nos Estados Unidos, hoje, mais de 80% das escolas médicas oferecem treinamento de cuidados espirituais, mas a maioria dos médicos não faz esse treinamento, porque os cursos são eletivos, né? E, apesar das evidências que associam o envolvimento do capelão com a melhor satisfação do paciente no ambiente hospitalar, a colaboração entre líderes espirituais e clínicos ainda é limitada. Muitos serviços onde você tem os capelães, ou você tem o voluntário, o assistente espiritual, como você quer chamar, muitas vezes essas pessoas não são chamadas, simplesmente não são chamadas, ou por desconhecimento, ou porque as pessoas, de fato, não se importam. Não se importam, simples assim. Simples assim. Bom, um estudo multicêntrico com 75 pacientes com câncer avançado e 339 enfermeiros e médicos mostrou que, apesar de 86% dos pacientes terem considerado o cuidado espiritual como importante para o cuidado com câncer, 90% nunca recebeu tal cuidado de seus enfermeiros ou médicos. Então, você vai lá e pergunta e ouve isso, né? Outra coisa, os médicos, eles podem começar a reconhecer a saúde espiritual como parte da obtenção da sua história de rotina. Como? Como acessar? Você pode fazer perguntas abertas, do tipo, você tem uma fé ou uma espiritualidade que é importante para você? Ou, você tem um sistema de apoio religioso ou espiritual para ajudá-lo em momentos de necessidade? Como você faz? Esse tipo de questionamento, ele sinaliza o respeito do profissional de saúde perante esse paciente e sua família, e, inclusive, abre um caminho muito saudável para você discutir as diretivas antecipadas de vontade, o que ele quer, o que ele acredita, o que é importante para ele, né? Existe um modelo bem interessante que eu vou mostrar para vocês, que é uma ferramenta que foi desenvolvida, a gente chama de FICA, que é justamente uma forma de você fazer um screening rápido de um questionamento para você poder, inclusive, saber e registrar no prontuário. Isso é uma outra coisa importante. Não basta você saber, você tem que registrar em prontuário. Registre em prontuário. O que não está escrito não existe. Prontuário é um documento legal. O prontuário é o prontuário do paciente, não é do médico. Então, todas as pessoas que devem saber do paciente vão saber do paciente lendo o prontuário. Então, não adianta você saber, não tem nada escrito. Simples assim. Não adianta você saber e a enfermagem não saber. Não adianta você saber, a psicóloga não saber, a assistente social não saber, a família não saber. Porque, às vezes, o paciente te fala uma coisa e a família nem sabe que o paciente falou isso para você, e você nem vai conversar com a família. Você nem traz isso para a discussão, né? Então, é bem interessante isso, atenção à fé e espiritualidade, a importância pessoal na doença, e traz o papel do paciente. Vou mostrar para vocês. Outro estudo envolvendo 204 médicos que forneceram esses cuidados espirituais mínimos aos pacientes com câncer e doença terminal. Os estudos mostram que são os que melhor integram a sua religião ou espiritualidade na sua profissão.
e que o fato do médico fornecer esses cuidados espirituais aos pacientes facilita o próprio bem-estar espiritual do médico. Explico. Temos um grupo no AC Camargo, e quando a gente precisa de um disque padre de emergência e coisas do gênero, nós temos um contato por WhatsApp com algumas pessoas, porque, claro, que você vai precisar isso fora do horário comercial, no final de semana, no meio do feriado, são as emergências que aparecem, né? E a equipe, de fato, fica tão contente quando a gente consegue achar alguém e, de fato, levar alguém e o paciente ser atendido em tempo hábil, que é uma coisa que você percebe que faz total diferença na qualidade de atendimento dessa equipe e na coesão dessa equipe. Tipo, fiz uma coisa importante, de verdade, isso é importante, né? Um estudo envolvendo mais de 1.500 médicos descobriu que aqueles que consideravam a medicina como um chamado experimentaram mais satisfação profissional e menos burnout ou menos estresse do cuidador. E, justamente, são esses médicos que utilizam mais a sua espiritualidade como uma forma de atendimento das necessidades desses pacientes. Então, as conclusões dessa meta-análise de agosto de 2017 é que, primeiro, o foco mais explícito na espiritualidade, muitas vezes considerado fora do domínio da medicina moderna, poderia melhorar as abordagens centradas na pessoa para o bem-estar que os pacientes e médicos buscam. Segundo, como a maioria das pesquisas envolveu populações predominantemente americanas e cristãs, o trabalho futuro deve examinar essas dimensões num contexto mais amplo, grupos étnicos e grupos religiosos. Mais atenção às questões espirituais poderia aproximar a medicina da definição da antiga definição da Organização Mundial de Saúde, um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não meramente a ausência de doença ou da enfermidade. Então, uma das coisas interessantes é que isso é publicado numa revista de altíssimo impacto, que é a JAMA, uma das revistas científicas médicas mais importantes no mundo. E como que a gente vai introduzir o suporte espiritual no tratamento? Primeiro, a gente tem que fornecer a esse paciente, a essa família, uma presença de suporte, explorando, talvez, questões de culpa em relação a Deus, remorso, perdão, reconciliação e significado. É importante? É importante. Quando a gente vai ressignificar. A gente tem paciente que está em jejum e o acompanhante está num quarto e não quer comer porque se sente culpado de comer. Se sente culpado de tomar banho, se sente culpado porque não percebeu que esse paciente passou mal durante a noite, ele estava dormindo, então nunca mais quer dormir na vida. Não dá para isso acontecer. Né? Ou eu estava deitado, ele levantou, caiu, se machucou e a culpa foi minha. Não dá, a gente tem que explorar as coisas. Facilitar a expressão religiosa. Se ninguém ouve, se ninguém fala, se ninguém diz que é importante, se ninguém puxa o assunto, como é que o paciente vai falar? Incentivar as práticas como meditação, música, leitura, prece, poesia, arte. Então, quando a gente vê o paciente hospitalizado e a gente estimula esse tipo de coisa, muitas vezes a gente tem uma resposta positiva. É muito raro não ter. E aí, para minha surpresa, ontem à noite, a aula já estava praticamente pronta e quem me conhece sabe que eu sou uma neurótica compulsiva, e fui dar uma olhadinha na PubMed, ver se saiu mais alguma coisa novíssima para trazer para vocês. E, claro, que saíram 5 estudos de uma série enorme, publicados numa revista importante também de alto impacto, só sobre a questão da espiritualidade. E aí eu trouxe algumas coisas muito do forno para vocês. Isso é um estudo interessante. Na verdade, o que a autora fez, a autora anterior fez, né? Essa Steinhauer, eu acompanho as publicações dela há mais de 15 anos. Ela é um monstro na área, estuda muito, está ligada a várias universidades. Então, o que eles fizeram? Fizeram uma análise, uma meta-análise, separando algumas coisas que eram achadas em alguns tipos de estudo e alguns resultados. Tá? Então, por exemplo, até que ponto... Esse tem ponteira? Esse aqui? Oh, tá.
Que legal. Olha, até que ponto a espiritualidade melhorou a qualidade de vida, inclusive em alguns subdomínios que a gente considera. Aí tem as referências, 34 a 46, é esse aqui, modelo de estudo cruzado com associações. Até que ponto a religiosidade melhorou? Até que ponto as necessidades espirituais estão ligadas à melhora da qualidade de vida? Enfim, eu não quis trazer estudo por estudo, porque é muito chato, tá? Mas, enfim. Mas o que é importante a gente ver é que nós temos uma série de estudos hoje dos domínios do que a gente fala da parte espiritual do paciente, que tem um impacto muito grande aqui na qualidade de vida, não só necessariamente no fim de vida. Só 3 falam da melhora no end of life. O resto é durante o percurso de doença mesmo, que é o que a gente quer, que a gente acha que é importante a questão da espiritualidade, não só no final da vida, mas em tudo. Tá? Então, assim, é bem interessante isso, o quanto esses valores religiosos impactam na qualidade do final de vida desses pacientes. Então, assim, é muito interessante. Então, numerosos estudos demonstram associações positivas entre medidas de espiritualidade do paciente e qualidade de vida. Os estudos que examinam a espiritualidade e qualidade de vida, na maior parte, são transversais. O que significa isso? São estudos de grandes populações, tá? Que a gente pega e a gente vê na linha do tempo como se fosse um segmento. O que está acontecendo? Embora a gente tenha algumas limitações metodológicas, foram associadas também a relação entre espiritualidade e aspectos psicológicos da vida, de qualidade e resultados com saúde mental, depressão, ansiedade e desesperança. Um pequeno número de estudos sugere uma relação positiva entre espiritualidade, saúde física e bem-estar social. Por que um pequeno número de estudos? Não são tantos estudos assim, e são estudos difíceis de serem desenhados. Tá? Em geral, esses dados sugerem uma relação positiva entre dimensões espirituais, identificadas como espiritualidade e resultados da qualidade de vida. Mas existem limitações metodológicas. E quais são as limitações metodológicas? A própria relação causa e efeito. Né? Você não pode... Os estudos que são mais interessantes em pesquisa são aqueles estudos que você faz 2 grupos, um grupo não sabe o que o outro está fazendo, e você tem um grupo de controle no meio do caminho. Não dá para você fazer isso, porque você não pode tirar da pessoa a questão da espiritualidade para ver se o desfecho, no caso a morte ou qualidade de vida, vai ser maior ou menor. Isso é uma questão inerente de cada um. E não dá para você sortear. Mesmo que a pessoa não tenha uma espiritualidade grandemente desenvolvida, ela, quando vai conversar com você, normalmente reflete um sistema de crenças que, no fim, sim, é espiritualidade. É como a criança. A criança pode não ter o conceito de morte totalmente explicado, entendido, mas ela sabe o que é finitude, o que é partida, e, dependendo de idades muito tenras, crianças 3 a 5 anos demonstram, muitas vezes, uma espiritualidade acima da média. Quem trabalha com isso sabe. Então, às vezes, ela não sabe escrever, não sabe verbalizar, não sabe responder um questionário, mas ela tem atitudes totalmente espiritualizadas. O idoso, a mesma coisa. O paciente com Alzheimer, a mesma coisa. O paciente analfabeto, pobrinho, a mesma coisa. Então, não dá para você tentar diferenciar isso. Tá? Esses desenhos transversais, eles não deixam muito claro essa relação de causa e efeito. Por exemplo, a gente não sabe se a espiritualidade leva a uma melhor qualidade de vida ou se a qualidade de vida é mais pobre, ela é pior, como resultante de uma experiência de espiritualidade reduzida. Você não sabe muito bem se é ela que melhora ou é a ausência de, mas ela está lá. A gente ainda tem que aprender a medir. Então, outra parte desse estudo que saiu agora de setembro, ele traz justamente qual o estado da ciência da espiritualidade e cuidados paliativos, né? Como estão as pesquisas, quais são as direções futuras. Então, primeiro, como vamos avaliar a espiritualidade? Primeiro,
Como intervir na espiritualidade em cuidados paliativos? Como vamos treinar profissionais de saúde para abordar a espiritualidade em cuidados paliativos? Isso é importante, porque se a minha espiritualidade é diferente da sua, como que eu posso exercer isso de uma forma legal, sem, de alguma forma, também não te prejudicar ou não destruir os seus valores, sem prevalecer apenas os meus valores, respeitando as diferenças e a sua fragilidade, as suas crenças, porque também ninguém quer chegar lá e falar isso está certo, isso está errado, não é essa a ideia, né? Esse é um outro desafio. Então, esse discurso, essa falta de consistência e de direção impede um quadro comum para um discurso em relação a essas questões, né? O que é espiritualidade? Quais são os principais problemas que eu tenho para medir espiritualidade e para fazer estudos disso? Qual a evidência sobre o relacionamento de espiritualidade? Quais são esses resultados-chave? Como melhor avaliar as necessidades espirituais? Quais intervenções têm sido o maior sucesso? É fazer uma oração? É fazer um grupo de orações? É fazer uma meditação? É leitura de textos? Não sei. Quais intervenções têm maior sucesso? Como efetivamente educamos os profissionais de saúde para abordar a espiritualidade nos cuidados paliativos? Eu acho que isso aqui é o maior desafio. É que é você tentar trazer uma coisa que, hoje em dia, muitas pessoas não estão recebendo na sua própria casa. Né? Como que você vai fazer um treinamento de uma coisa que, às vezes, as pessoas não acham importante, ou que elas não têm nenhuma noção? Isso é muito complicado. Né? Em 2009, uma conferência com profissionais de cuidados paliativos de 27 países, que foi chamada de Conferência Internacional de Consenso, chegou a um acordo sobre esta definição de espiritualidade. A espiritualidade é um aspecto dinâmico e intrínseco da humanidade, através do qual as pessoas procuram o último significado, propósito e transcendência e a relação de experiência com o eu, a família, os outros, a comunidade, a sociedade, a natureza e o significado ou o sagrado. A espiritualidade é expressa através de crenças, valores, tradições e práticas. Então, essa foi a definição. E a ideia da ferramenta, essa ferramenta FICA, ela foi validada em algumas configurações clínicas, mas a ideia é que a gente pergunte isso para todas as pessoas, todos os pacientes, geralmente durante aquela história social, quando a gente quer ver hábitos e costumes. Esse inquérito espiritual ele deve respeitar a privacidade do paciente e dar ao paciente a liberdade, não para falar sobre assuntos se não estiver confortável. Né? Então, isso é importante também. A gente também não pode obrigar esse paciente a responder isso simplesmente. Essas discussões elas são dirigidas pelo paciente e não são direcionadas pelo provedor. Então, são perguntas abertas. Médico não gosta de fazer pergunta aberta, porque você pergunta para o paciente, ele fica 2 horas divagando e você tem mais um monte de coisa para fazer. Então, o médico não gosta. Então, isso é uma outra coisa que a gente tem que treinar. Né? O médico tem que, em algum momento, parar e perguntar. E ele tem que ter tempo e ele tem que saber o quanto isso é importante para ele extrair a relação dele com o paciente. Isso é importante, é uma coisa que não adianta você delegar. Você pode delegar para o enfermeiro, pode delegar para o voluntário, pode delegar para quem for, mas, em algum momento, o médico tem que saber isso. Né? Essa é, na verdade, essa ferramenta FICA. Tradução são aquelas 4 palavrinhas, né? A verdade é isso. Você considera... como você considera o seu... tratamento, a sua parte espiritual ou religiosa, o que você acredita? Qual a importância disso na sua vida? Né? Como é a sua história espiritual e a sua comunidade religiosa? Quais são os seus hábitos? Né? E como que você acha que as pessoas que estão te ajudando, os provedores de saúde, as pessoas que estão cuidando de você, pode ajudar através dela? Então, basicamente, são essas 4 ideias. Tá? Então, esses estudos demonstraram que o enfrentamento religioso negativo, por exemplo, a pessoa se sentir castigada por Deus, prevê um aumento de mortalidade,
Que interessante. E outros estudos também mostraram que os níveis mais baixos de bem-estar espiritual estão associados com depressão, ansiedade e menor qualidade de vida. Então, espiritualidade tem a ver o quê com qualidade de vida? Tudo a ver, né? Algumas estratégias adicionais para melhorar o bem-estar espiritual que foram estudados em população oncológica que podem ser úteis para outros pacientes. A psicoterapia baseada em significado, a psicoterapia grupal centrada no significado, intervenções conservadoras de dignidade, psicoterapia existencial e o controle de sintomas, presença, simples presença física, revisão da vida para facilitar o significado e o propósito, explorar a questão da culpa e do perdão e incentivar a cura e a expressão religiosa. Então, hoje, quando chega a Dona Maria, parafraseando o exemplo do Daniel, e fala, doutor, eu sei que Deus vai curar meu marido, eu concordo com ela. Porque não estamos falando da cura física, nós estamos falando de uma cura transcendental. Não necessariamente é uma cura física, levanta-te, anda, está curado, não tem mais doença, e beleza. Não estamos falando do milagre de Lázaro, nós estamos falando de outros aspectos. Então, não tem o porquê ficar num embate do eu tenho razão ou não tenho razão. São visões totalmente diferentes. Quem diz que para a cura física e a cura espiritual são a mesma coisa? Né? Então, acho que a gente tem que começar a rever vários valores. E ensinar para as pessoas isso também. Né? O que é importante? Importantíssimo, estar presente com nossos pacientes é onde o cuidado espiritual começa. Não adianta você falar assim, eu vou te mandar um padre, um pastor, um espírita, vamos colocar assim, qualquer líder espiritual para isso. Não é isso. Inicialmente, tem uma coisa muito antes disso, para a gente poder depois acessar uma outra pessoa. Né? Esse rastreio espiritual é breve, geralmente, 1 ou 2 perguntas, não precisa nem ser a que ele fica, 1 ou 2 perguntas, você já entende com quem você está falando, e você usar isso na admissão, quando você está vendo um paciente, você já vê se é uma necessidade urgente de encaminhamento para um profissional de cuidados como um capelão. Você já vê a urgência disso. O quanto esse sofrimento existencial, nesse momento, está sendo mais importante do que o sofrimento físico do paciente. O quanto eu estou internando esse paciente para um sofrimento espiritual e não para controlar a dor de um paciente com morfina. Porque o primeiro médico, muitas vezes, o menos habilitado, a pessoa do pronto-socorro vai falar assim, nossa, está com muita dor, vou dar muito analgésico para ele internar para alguém resolver, ver o que faz depois. É assim que funciona. E aí, quando você chega, você fala, mas não é remédio, não. Tem mais coisa por trás. Né? Não se pode esperar que médicos e enfermeiros tenham a experiência de um capelão certificado. Não dá. Mas nós, da área de saúde, precisamos ter um treinamento nos aspectos espirituais do atendimento ao paciente. Eu não posso ser uma pessoa totalmente analfabeta nesse aspecto. Eu não necessariamente preciso e vou ter todo esse treinamento. Mas eu preciso, primeiro, eu brinco, ter amigos que saibam fazer. Amigos disponíveis e, segundo, saber quem precisa. Porque eu consigo fazer a ponte, essa é a ideia. Cada um, numa equipe, faz o seu melhor. Não preciso me transformar num para poder oferecer o de melhor para o paciente. E, por fim, uma frase de John White. Alguns desses slides eles são a quatro mãos. A doutora Inês Mello deu uma aula sobre um tema parecido uma vez, e desde então a gente vai colocando coisas e trocando a mesma aula para uma, para outra, para uma, para outra, e cada uma vai atualizando. E ela achou essa frase muito interessante. O sofrimento não é um problema que exige uma solução. Não é uma questão que exige uma resposta. É um mistério que exige uma presença. Porque o pior sofrimento é aquele sofrimento sozinho, da solidão, onde você não consegue acessar absolutamente ninguém para compartilhar, dividir e aliviar esse sofrimento. Então, basicamente é isso, muita coisa. A gente está disponível e eu vou deixar depois todo o material, quem quiser, os textos originais, para mandar para os seus gestores, para os seus
para os seus fofos, para os tomadores de decisão, porque é assim que a gente vai mostrando que, na verdade, essa questão da espiritualidade é muito mais do que boa vontade, é muito mais do que amor ao próximo. Eles querem medicina baseada em evidência, nós damos medicina baseada em evidência de altíssimo impacto. Obrigada.